o conhecimento em Reggio Emília. Conhecimento em Reggio Emília, para Loris Malaguzzi, ele é maior que a teoria. É importante essa observação e ela é extremamente importante porque nós estamos falando de uma experiência de escola, de uma experiência de educação ou de uma experiência de formação integradora que une aspectos desde Vygotsky com a sua concepção social da aprendizagem, a Montessori com uma concepção integral do ser, passando por outras experiências teóricas. Mas quando Loris Malaguzzi diz que o conhecimento de um educador é maior que qualquer teoria que ele domina, que ele conhece, que ele carrega ou que ele acredita, nós de fato precisamos parar e observar o que isso significa. A prática pedagógica é, na verdade, uma prática de pesquisa pedagógica. O que nós chamamos de docência em Reggio Emília é uma experiência de pesquisa, uma experiência de descoberta. Então, nenhum de nós educadores em Reggio estamos prontos, acabados. Nós educadores afinamos e desafinamos, nos construímos e desconstruímos, nos edificamos e nos desmoronamos. É esse processo incessante que vai qualificando um homem ou uma mulher ao exercício, ao ofício da educação. É importante essa observação porque muitas pessoas, quando vão a Reggio, quando conhecem a experiência de Reggio, querem se prender à teoria. A teoria em Reggio ela é múltipla. Não existe um único teórico, uma única leitura, um único livro que diz assim precisam ser os educadores e todas as práticas pedagógicas em Reggio. Não. Mas existe uma inspiração, existe um direcionamento, uma bússola, um caminho. E esse caminho é fazer com que, literalmente, a prática, a experiência do educador seja o seu melhor direcionamento. São as placas do trânsito, como se o educador tivesse que fazer uma grande viagem, uma longa viagem, e ao longo dessa viagem as estradas fossem colocando placas, avisos, dizendo a velocidade está muito, muito, muito alta. Vamos diminuir a velocidade, cuidado, nós temos uma curva para a direita, uma curva para a esquerda. Então, partindo dessa concepção, partindo dessa compreensão de que o conhecimento do dia a dia, a observação, a contemplação, o olhar, o escutar as crianças e todo o contexto é mais importante do que aquilo que se traz da teoria. Por quê? Porque a infância é vivificada, a infância é viva, a infância é liberta, é livre, e a teoria não. A grande maioria das teorias elas já estão prontas, estão fechadas, estão acabadas, e muitas delas nem dialogam e não se permitem dialogar, enquanto a criança faz o contrário o tempo todo. Então, se a criança possibilita que o educador, que o professor possa fazer esse movimento de pesquisa rumo a tudo que está sendo observado, visto, ouvido e compreendido, outras duas coisas importantes é que Loris dizia, as crianças são moldadas por uma busca por experiências que são delas mesmas. E essa busca de experiência que são das próprias crianças, elas estão baseadas, buscas no plural, estão baseadas em duas concepções. Como a criança ingressa numa atividade e como os objetos envolvidos nessa atividade se relacionam com a criança. Como a criança ingressa e como os objetos, depois que ela ingressou, se relacionam com ela. Então, como é que uma criança entra na mata e depois que a criança está dentro da mata, como que ela vive aquela experiência? Como que uma criança entra na mata? Todos os dias a criança passa na frente de um bosque, mas nunca teve vontade. Qual dia ela teve vontade? Por que ela teve vontade? O que instigou ela a entrar naquele bosque? Só que ela entrou no bosque. E ao entrar no bosque, como o bosque se relaciona com essa criança? Para ir moldando a experiência própria dela. Ela teve medo, pisar nas folhas era desesperador, o barulho assustava demais a criança, folhas davam nojo, o cheiro incomodava, e é disso que nós estamos falando sobre a construção de experiências próprias. Então, se eu sou educador nesse processo constitutivo de aprendizagem, aprendizagem não de ensino, como vimos na aula anterior, eu vou acompanhar esse movimento da criança. Isso é interessante porque
tudo que vai ser colocado nessa experiência de entrar no bosque e se relacionar com o bosque tem a ver com a própria constituição da criança. O que chamou a atenção, né? O que fez a criança ser despertada para aquele desejo? Se até então aquilo estava o tempo todo do lado dela e nunca havia despertado. A gente, vez ou outra, observando as crianças em casa, na família e até mesmo nas escolas, a gente começa a perceber que, de repente, mas não é assim tão de repente, a criança se interessa por um livro, por um armário, por uma gaveta, por uma engrenagem. E é justamente esse novo interesse que mostra que tipo de experiência a criança está moldando para ela ir ingressando nos mundos, nos plurais. Só que quando uma criança entra nesses mundos, nesses plurais, a neurociência nos alerta hoje sobre uma questão que nós chamamos de contingência do ambiente. Quando eu entro num ambiente, esse ambiente começa a falar comigo. É inevitável. Você coloca uma criança dentro de uma sala, põe uma câmera assim de tipo Big Brother para observar essas crianças, e aí elas ficam paradinhas assim 1 minuto. Depois de 1 minuto elas começam a olhar do lado e tirar o olhar. Tirar o olhar. Daqui a pouco algo chama atenção, daqui a pouco elas estão se levantando da cadeira e em 4, 5 minutos elas já estão se relacionando com aquele ambiente. Então, isso se chama contingência de ambiente, por quê? Porque os objetos estão se relacionando conosco o tempo todo, nos provocando raiva, desejo, cólera, medo, vontade, insegurança e assim por diante. Então, se o educador se molda na experiência do dia a dia dele e da criança, é também esse educador que respeita, sem invadir o espaço, a criança que vai querer entrar em mundos diferentes e, ao entrar em mundos diferentes, se relacionar com o que compõe esses mundos diferentes. Lembra que isso nós chamamos de espaços. Então, os espaços são salas, bibliotecas, carros, frutarias, açougues. São espaços. Quando entra um sujeito dentro desses espaços, esses espaços se tornam ambientes. Espaços físicos, ambientes humanizados, vivificados, né? Habitados por seres, homens, animais, plantas, sentimentos. E é isso que faz com que a experiência do conhecimento seja verdadeiramente uma experiência de cada um, porque cada um, além do seu diacrônico e do seu sincrônico, cada um tem a sua moldura própria por conta da liberdade que foi dada. Vejo você na nossa próxima aula. Até mais!